Olá, alunos do terceiro ano. Então, hoje iniciamos a semana 3 do Plano de Estudo Tutorado, volume 3. Nesse sentido, você vai colocar que o eixo temático é a literatura brasileira e outras manifestações culturais. Coloque também a data de realização da atividade. Nós vamos seguir aqui com a leitura. Poesia brasileira em movimento contemporâneo. A literatura brasileira reúne diversos poetas e poetisas que tiveram grande destaque, não somente no Brasil, mas no mundo. Vamos acessar alguns poetas e suas obras contemporâneas. O primeiro aqui é o Carlos Drummond de Andrade. Poeta modernista mineiro, Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Grande destaque da segunda geração modernista, além de poesias, escreveu crônicas e contos. No caso, nós temos um poema que se chama No Meio do Caminho. Vou colocar um vídeo em que o próprio Drummond faz aí a leitura. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Voltamos aqui no material e acredito que você percebeu que ele aborda aí os problemas da sociedade naquela época. É um poema um pouco mais abstrato, mas se você entender o contexto de vivência de Carlos Drummond, você consegue entender um pouco melhor. No caso, nós temos algumas atividades. Letra A. Qual é o cenário que se propõe ao leitor do poema? Um caminho a ser trilhado, né? Interrompido ou impedido por uma pedra? Ou um impedimento real ao prosseguimento? Letra B. Essa pedra no meio do caminho só não pode ser desânimo, entusiasmo, tristeza, fraqueza, problemas. Letra C. Quais são as pedras no meio do caminho da trajetória profissional das mulheres brasileiras? A intolerância, o preconceito, o apoio, oportunidades, reconhecimento, discriminação, parceria ou silenciamento. Então, você vai marcar mais de uma alternativa. Passamos aqui para a segunda escritora, que é a Clarice Lispector. Foi contista, cronista e romancista. Clarice nasceu na Ucrânia, porém foi naturalizada brasileira. Grande destaque da terceira geração modernista. Ela é considerada uma das maiores escritoras do Brasil. Além de poesias, escreveu romances, contos e obras de literatura infantil. E aqui nós temos um trecho, né, para fazermos uma análise. Então vamos assim prestar atenção e ir refletindo sobre a nossa atualidade. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária. Assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Então, Clarice ilustra aí algumas problemáticas e nessa vertente nós vamos resolver aí a atividade 2, vamos realizar, não é? Então vamos na leitura. A partir da leitura do trecho do romance A Paixão Segundo G.H., de Clarice Lispector, faça uma reflexão a respeito das mudanças impostas pela pandemia de Covid-19 na vida da população.
Então, eu vou trazer um outro vídeo para você aí ir pensando sobre essas questões. Você pode fazer um texto dissertativo argumentativo ou você pode fazer somente uma explanação sobre o assunto. O ano é 1904, a luta contra a varíola e a revolta por causa da lei que obrigava toda a população a se vacinar. A medida, considerada abusiva, foi um pedido do então diretor-geral de Saúde Pública, Dr. Oswaldo Cruz, ao Congresso Nacional. A revolta se repete nos dias atuais, agora por causa da determinação de usar máscaras e respeitar o isolamento social contra o novo coronavírus. Cenas de violência e arrogância causam perplexidade, enquanto a humanidade anseia por uma vacina. Ser saudável está em alta. Vitamina D, exercícios físicos. Desde que a Covid-19 começou a fazer vítimas aos milhares, as pessoas começaram a se preocupar mais com a saúde, com a higiene, com o progresso da ciência. Oswaldo Cruz certamente se surpreenderia. E é em homenagem a ele, que tanto fez para prevenir doenças, que o 5 de agosto, data do seu aniversário, foi escolhido como o Dia Nacional da Saúde, uma oportunidade para conscientizar a população. A pandemia tem agravado as desigualdades econômicas, afastado as pessoas de amigos e familiares e afetado a sanidade mental de muita gente. A questão psicológica da crise atual é o foco de um dos projetos em análise no Senado. O autor, senador Assir Gurgax, propõe que o SUS crie um programa para atender pacientes com distúrbios psíquicos causados pelo isolamento social. Será que agora, depois dessa experiência com a pandemia do novo coronavírus, o nosso comportamento vai mudar em relação à prevenção de doenças? Uma coisa que vai mudar, pelo menos para mim, eu acho que para muita gente, é ter mais consciência de casa e das coisas que precisa para casa e de arrumar a casa. Eu acho que um dos hábitos que eu definitivamente vou manter vai ser higienizar as mercadorias que a gente traz do mercado e da rua. O álcool em gel, isso vai continuar, o cuidado de quando chegar da rua, né, ter um cuidado especial com a roupa que estava fora. Eu não sou muito otimista em relação a isso, não. Acho que no longo prazo as pessoas vão esquecer e vai voltar ao normal, né, total, né? Tem muita gente que já não está aguentando mais o isolamento, né? Que já quer aglomerar, já tem gente que já está aglomerando, que não está se importando mais com a doença. O brasileiro é afetivo, ele gosta de contato, pele com pele, e isso aos poucos vai voltando. Voltando aqui no material, você pode perceber por meio do vídeo algumas mudanças que deverão aí acontecer, algumas questões pertinentes da história e que você pode trazer para um texto dissertativo argumentativo, como eu disse lá no início, tá ok? Então nós vamos finalizando a nossa aula, espero que tenham gostado, tenham uma boa semana e um grande abraço.